Imagine uma noite fria e nebulosa em Londres. Os sons da cidade aos poucos silenciando enquanto uma presença imponente domina o horizonte. Lá está ela, a torre que parece desafiar o próprio tempo, erguendo-se como um guardião eterno. E então ressoa uma badalada profunda. Grave, quase como se o tempo estivesse falando. Você pode até já ter ouvido o nome Big Ben, mas você sabe mesmo o que ele é? No coração de Londres, uma torre majestosa se ergue sobre o parlamento. Mas há um segredo que poucos conhecem. O Big Ben, na verdade, não é a torre. E também não é o relógio. O verdadeiro Big Ben é o sino, a voz poderosa que ecoa pelo ar, marcando não apenas as horas, mas também a própria alma de uma nação. Mas por que então ele é tão especial? Porque essa torre, que guarda o sino mais famoso do mundo, transcendeu sua função para se tornar um ícone. Será apenas por sua precisão ou pela força de sua presença? Ou então será porque, ao longo dos séculos, cada badalada contou histórias de ambição, desastres e resiliência? Hoje, vamos viajar no tempo e explorar os mistérios e segredos dessa maravilha. Porque o Big Ben, com suas badaladas que ecoam como um coração batendo, não é apenas uma obra da engenharia. Ele é um símbolo de um império, de um povo e de uma era que se recusa a ser esquecido. E aí, está pronto para desvendar os segredos dessa torre e entender como o Big Ben moldou não só o tempo, mas também a própria história? Imagine uma noite de outubro de 1834. O céu de Londres, normalmente escuro, é iluminado por um brilho intenso, quase hipnotizante, mas não é um espetáculo natural. É o Palácio Westminster, consumido por chamas que lambem suas torres com uma fúria devastadora. O coração político da Grã-Bretanha está em ruínas. A tragédia não apenas destruiu um símbolo nacional, mas desafiou uma nação inteira. O incêndio deixou um vazio, não apenas físico, mas simbólico. Era necessário construir não apenas um edifício, mas a própria identidade da monarquia constitucional britânica. Um novo Palácio de Westminster deveria se erguer, maior, mais forte e mais emblemático do que antes. E foi nesse momento que Charles Barry entrou em cena. Escolhido como arquiteto principal para a reconstrução, Barry sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava de alguém com uma visão única, alguém que pudesse transformar um edifício em um símbolo. Foi assim que ele uniu forças com Augustus Pugin, um gênio do estilo neogótico, cuja paixão por detalhes e ornamentos daria vida ao projeto. Mas a torre do projeto, ela não seria apenas um complemento arquitetônico. Desde o início, ela foi concebida para ser um marco, não apenas um relógio funcional, mas um monumento que proclamasse ao mundo a estabilidade e o poder do Império Britânico. Em uma época em que a industrialização estava redefinindo o progresso humano, a torre do relógio seria uma declaração audaciosa: o tempo pertence à Grã-Bretanha. Com isso, a combinação de tragédia, ambição e visão arquitetônica transformou o que poderia ter sido apenas um edifício em algo imortal. Cada pedra colocada, cada detalhe entalhado carregava consigo a promessa de um futuro brilhante. Mas e o som do Big Ben? Bem, ele seria o coração pulsante desse novo começo. Imagine-se, por exemplo, caminhando por um canteiro de obras em 1845. A poeira levanta com o som de martelos, serras e vozes em uma sinfonia caótica. Aqui, no coração de Londres, o impossível estava tomando forma. A ambição era clara desde o início: criar não apenas um relógio, mas o relógio. Ele deveria ser o maior, o mais preciso e o mais majestoso que o mundo já havia visto. Mas, com grande ambição, vem grandes desafios. Augustus Pugin, com seu olhar detalhista e paixão pelo estilo neogótico, foi a mente por trás do design da Elizabeth Tower. Cada gárgula,
Cada arco e cada pináculo era uma celebração da tradição britânica, misturada com um toque de modernidade. Para Pugin, a torre não era apenas um marco arquitetônico, era um poema esculpido na pedra. Ele via em seu design a oportunidade de afirmar que, mesmo em uma era de máquinas, o artesanato humano ainda era insuperável. Mas, enquanto o design florescia, a construção enfrentava obstáculos quase insuperáveis. E qual foi o maior de todos? Exatamente, o sino. A fundição do gigante de 13 toneladas revelou-se um pesadelo. Na primeira tentativa, o sino rachou, um som dissonante que ecoou como um presságio de fracasso. No entanto, os engenheiros não desistiram. Com perseverança, fundiram um novo sino, que ainda precisaria enfrentar mais desafios no futuro. E então veio o mecanismo do relógio, uma obra-prima da engenharia. Edward John Dent e seu enteado Frederick Dent dedicaram anos para criar algo revolucionário. Este não seria um relógio comum, mas um mecanismo tão preciso que poderia medir o tempo com uma exatidão jamais vista. Cada engrenagem foi meticulosamente projetada e testada, garantindo que o relógio não apenas marcasse as horas, mas resistisse ao teste do próprio tempo. Depois de quase uma década de trabalho árduo, suor e frustração, a torre e o relógio começaram a ganhar forma finalmente. Quando o sino soou pela primeira vez, foi como se Londres tivesse segurado a respiração. Não era apenas um som, mas uma declaração. O impossível havia sido alcançado. Mas há mais por trás dessas paredes. O que o nome Big Ben realmente significa e como a torre resistiu a desafios ainda maiores ao longo dos séculos? Bem, prepare-se para descobrir os segredos e curiosidades que tornaram essa obra em um verdadeiro símbolo da resiliência britânica. Agora, imagine-se novamente em Londres, mas agora a cidade está quieta, quase em reverência. Uma voz ressoa do alto da Elizabeth Tower, sua melodia profunda e imponente ecoando por cada rua e beco. Mas quem ou o que realmente é essa voz? O nome Big Ben tem uma origem que até hoje gera debates. Muitos acreditam que o sino leva esse nome em homenagem ao Benjamin Hall, o comissário de obras responsáveis pela sua fundição. Hall, um homem corpulento, teve sua voz e sua presença associadas ao poder de um símbolo que faria história. No entanto, há uma versão menos oficial, mas igualmente intrigante. O nome seria uma homenagem a Benjamin Count, um boxeador popular da época, cujo peso e força eram tão grandes quanto a imponência do sino. Mas, qualquer um que seja a origem do nome, Big Ben ficou gravado na história, representando a própria essência da torre. Mas o nome não é a única história que o Big Ben guarda. Um dos segredos mais fascinantes envolve o sino que ecoa a cada hora. Quando o sino original rachou, poucos acreditaram que ele poderia continuar a ser usado. Porém, em um feito engenhoso de engenharia, o sino foi ajustado, um novo martelo foi forjado e o Big Ben voltou a soar com sua força característica. Hoje, esse sino, embora levemente desafinado, é o que dá à torre o seu som inconfundível, uma mistura de tradição e superação. Outro segredo mais técnico se encontra nas moedas que guardam a precisão do relógio. No pêndulo, pequenas moedas são usadas para ajustar a velocidade do mecanismo, garantindo que a torre continue marcando o tempo com exatidão milimétrica. Essas moedas, pequenas e discretas, são um elo silencioso entre o passado e o presente, com cada inserção de moeda ajustando a cadência que reverbera através da cidade. E quando Londres enfrentou a Segunda Guerra Mundial, o Big Ben se tornou mais do que um símbolo do tempo. Ele se tornou um símbolo de resistência. Durante os bombardeiros que devastaram a cidade, a torre, apesar dos danos, manteve-se firme, mesmo com os céus em chamas e Londres sob ataque constante. O som do Big Ben continuava a ecoar, mantendo o espírito britânico vivo, como um farol de esperança em tempos sombrios. Não apenas as pessoas viam na torre uma estrutura física, mas um reflexo de sua própria resiliência, seu compromisso com a
continuidade e com a identidade nacional. Mas o Big Ben não é apenas uma estrutura que resiste ao tempo. Ele é um ícone, um símbolo de Londres, da Grã-Bretanha e de um legado que se estende muito além da torre. O Big Ben transcende a simples funcionalidade de um relógio ou de um sino. Ele é um reflexo da cultura, da história e da resiliência de uma nação. De um simples símbolo de Londres, o Big Ben se tornou uma imagem globalmente conhecida, aparecendo em filmes, livros e cartões postais, um emblema de estabilidade, mesmo nos momentos de maior incerteza. Sua imagem imponente e majestosa se estendeu para além das fronteiras do Reino Unido, e assim o Big Ben foi transformado em um ícone universal. As gerações seguintes, conscientes da importância histórica e cultural dessa estrutura, buscaram preservar a torre, mantendo a herança viva para as gerações futuras. As restaurações modernas garantem que a Elizabeth Tower permaneça não apenas funcional, mas também como um monumento que conecta o passado com o presente. Mas o que o Big Ben realmente representa? Ele é uma metáfora para a própria Grã-Bretanha, resiliente, forte e imutável. À medida que as badaladas ecoam, ele continua a conectar as gerações, marcando o tempo não apenas em segundos, mas em momentos de transformação e continuidade. Ele é um símbolo que não apenas conta as horas, mas também conta histórias. A história de um império, de um povo e de uma torre que jamais se curvou, não importando o que o futuro lhe reservasse. E enquanto o Big Ben continua a soar, ele nos lembra que o verdadeiro poder de um ícone não está na sua estrutura física, mas no legado que ele carrega, um legado que perdura, atravessando o tempo e moldando as gerações que virão. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo aqui nesse canal. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar a história de mais um monumento histórico. E já que estamos falando sobre torres europeias, aqui eu vou deixar um vídeo falando sobre a história da Torre Eiffel, enquanto aqui eu vou deixar um vídeo onde eu falo sobre a história da Torre de Pisa. E dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima.